Oi, pessoal. Oi, meninas. Tudo bem? Oi. Oi. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Vou falar um pouquinho para o pessoal sobre o projeto, né? Que nós escolhemos o nome, né? Tudo aqui é feito em conjunto. Então, é Conexão PLE. Na verdade, isso veio da casa da Grazi, né? Ela que deu essa ideia brilhante. Eu adorei, porque a ideia do projeto é conectar, né? Nós queremos conectar professores de PLE ou interessados, né, em português língua estrangeira. Meninas, qualquer coisa vocês me corrijam, tá? Perfeito. E também queremos conectar com os alunos, né? Qualquer pessoa que tem interesse no português, na língua portuguesa, nós gostaríamos de nos colocar à disposição para ajudar. Então, assim, essa é a ideia do projeto. E para isso eu gostaria que vocês me conhecessem as meninas, e pouco a pouco, durante os encontros, né, cada uma vai falar um pouco sobre a sua experiência, sobre os desafios da carreira, aprendizados, enfim, um pouquinho de tudo, né, para que esse grupo cresça, né, e expanda. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Ira Maia, tenho 43 anos, não devia falar essas coisas, mas, enfim. Comecei com PLE em 2000, então já faz uma grande jornada aí, né, em contato com português língua estrangeira. Hoje eu continuo dando aula de português, porque é minha grande paixão, eu adoro esse contato com os alunos, com as pessoas, enfim, é o mais importante. Também coordeno uma escola de português para estrangeiro, que se chama Escola, né? E até algumas das meninas aqui, a Grazi, a Lucila, já fizeram parte de alguns projetos bem legais, né? De imersões, de até português para brasileiros, né? A Grazi fez um trabalho espetacular comigo, que fez super bem reconhecido. A Camila é minha parceira, a gente não fez nada grandioso ainda, mas faremos, né? Só o começo. Então, assim, é isso. Então, hoje eu coordeno uma escola, eu dou aula e também estou trabalhando como coach aqui nos Estados Unidos. Uma parte dos meus clientes são expatriados, porque é o que eu trabalho há 20 anos. E é isso. Agora eu queria passar a palavra para, vamos lá, Camila. Por ordem alfabética, porque eu fui A, agora vamos para o C. Tá bom. Bom, eu sou a Camila. Algumas pessoas me conhecem na internet por causa do canal Brasileirices, que é um canal focado em português como língua estrangeira, cultura brasileira, universo lusófono. Esse canal já existe há 4 anos, eu acho. Na internet é um hobby que, sei lá, por que eu faço? Eu faço porque eu amo. Eu comecei a dar aula para português, acho que a gente vai falar um pouco melhor isso mais para frente, mas como eu já era professora de português, eu senti essa necessidade na internet de ter um canal voltado mais para o português como língua estrangeira, para conectar os estrangeiros que estão pelo mundo, querendo aprender português. Então, algumas pessoas me conhecem por lá. Eu sou formada em letras pela PUC, meu mestrado foi em literatura, foquei na literatura brasileira também pela PUC, e conheci a Grazi e a Lucila ao longo do caminho como professora. Hoje nós temos um grupo chamado Grupo Sou Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais, e eu acho que é basicamente isso. Quem que é agora? Eu não sei a ordem alfabética. Vamos para o G. Bom, eu sou a Graziela Forte, sou a mais velha do grupo, mas não vou revelar a idade. Sou professora de português, língua estrangeira desde 2003. Já trabalhei com algumas escolas, inclusive com a escola da Aira, né? Realmente os projetos foram muito legais. Eu pude até desenvolver, criar e colocar em prática algumas coisas que eu tinha muita vontade de fazer e nem sempre conseguia, porque meu foco é muito o executivo, com aulas individuais, personalizadas, né? Então, a gente também, junto com a Camila, com a Lucila, nós, de vez em quando, temos um grupo de estudantes intercambistas, então, também onde a gente pode
colocar a nossa imaginação e criar aulas bem divertidas, mais leves, e que a gente gosta muito de fazer, mas que são completamente diferentes desse dia a dia que a gente tem com o executivo, né? Então, como a Camila falou, a gente tem esse grupo Sou Brasil faz um pouquinho mais de um ano, que também nasceu dessa necessidade que a gente tinha de trocar experiências e fazer coisas diferentes. Tentar fazer coisas usando muito redes sociais e aulas online, e é onde a gente consegue extravasar a nossa criatividade e criar um caminho mais curto para acessar tanto os interessados nas aulas, os alunos estrangeiros, como os professores. E eu estou em São Paulo. Obrigada, Aira, pelo convite. Fiquei muito feliz. Não, é uma honra tê-las, porque assim, aqui tem o filé mignon, sabe? De português, modéstia da arte. Ok, Lucila. Bem, eu sou a Lucila, eu dou aula de português como língua estrangeira desde 2006, formalmente. Eu comecei lá no Japão, onde eu dei aula para algumas turmas lá, durante 2 anos, e depois eu voltei para o Brasil e dei continuidade a esse trabalho, né? Eu tento atender um público bem vasto, desde crianças até adultos, pessoas com mais idade, e também diferentes nacionalidades, diferentes contextos, tanto executivos, como a Graziela falou também, a gente faz o trabalho com intercambistas, né? Então, mas para ter esse público mesmo, eu gosto de fazer muitas parcerias, por isso, inclusive, adorei a ideia desse grupo Sou Brasil, quando nós nos juntamos para fazer, e ainda mais agora com a Aira, né, fazer esse projeto também, porque quanto mais a gente troca ideias, troca experiências, a gente consegue atender diferentes públicos e também ter contato com diferentes realidades, que é o que eu mais amo também, que eu adoro nesse trabalho. Então, é um trabalho que realmente me satisfaz por esses motivos, né? Pelos contatos humanos que a gente tem. E realmente é isso, né? Continuo dando aula aqui em São Paulo também, né? Para diferentes públicos, mas agora para executivos, e porque é o público que a gente atende aqui em São Paulo, né? É o público que mais entra em contato para aprender português. Obrigada. Obrigada, gente. Então, hoje, para começar, né, a gente vai falar como a gente chegou, né, a português língua estrangeira, se foi de paraquedas, se não foi de paraquedas, se foi de caso pensado ou não, enfim, porque ainda muita gente não conhece, né? Para você ter uma ideia, assim, eu sou uma empresária, eu tenho um negócio, e assim, hoje eu estou me dedicando uma parte ao coaching, mas assim, eu continuo dando aula e as pessoas perguntam, você só dá aula ou você trabalha também? Respondi essa pergunta semana passada. Não, eu brinco de dar aula, sabe? Assim, de vez em quando eu trabalho. Nas horas vagas, eu trabalho só nas horas vagas. Mas assim, no dia a dia eu só dou aula. Só isso. Enfim, mas assim, então como que eu vou falar um pouquinho de mim, depois queria escutar de vocês. A verdade é que antes dessa primeira reunião que a gente está aqui filmando, a gente andou conversando e assim, e cada uma tem histórias bem interessantes e bem divertidas. E assim, o que a gente também sente falta em PLE é essa falta da comunidade, do compartilhamento. Então, assim, de experiência e também de conhecimento. Porque a gente que é professora há tanto tempo, a gente percebe como a gente aprende sobre a vida, sobre o outro, sobre técnicas de como ensinar algo o tempo todo. Quando a gente acha que já sabe tudo, você percebe que não sabe muito, muito bem. E a gente percebe, assim, pelo menos a minha experiência pessoal é que os meus melhores alunos foram os meus alunos mais difíceis. Porque o aluno bom, que aprende com facilidade, não demanda muito do professor, né? Ele pega no ar. Agora, aquele aluno que realmente tem dificuldade ou que tem uma necessidade muito específica, ele sim precisa
desse professor, e muitas vezes, se a gente não tem essa técnica, a gente tem que ir atrás e testar uma coisa e testar outra, porque o nosso papel é realmente de facilitador nesse processo. E que por isso eu acho que a troca é tão importante, porque às vezes, assim, eu gosto muito do que a Camila faz, que ela explica no canal dela como explicar coisas. E muitas vezes o que a gente vê, o nativo não sabe explicar, porque muita coisa, assim, ele simplesmente fala, ele não sabe por que ele está usando aquilo. E se ele vai querer procurar numa gramática, não vai dar certo, entendeu? Porque não é essa o tipo de explicação que o seu aluno vai entender. Né? Se você falar para um aluno oração subordinada, nem brasileiro sabe que é oração subordinada, né? Então, assim, o seu aluno que é executivo, você vai falar, é grego para ele. Né? Muitas vezes, numa aula de fonética, né? Se você vai dar uma aula de fonética para um brasileiro que fez letras, né? Provavelmente ele vai entender o alfabeto fonético, mas muita gente não vai entender, porque nunca viu aquilo. E você vai dar uma aula do que é um alfabeto fonético para ensinar fonética para o seu aluno? Não é bem assim, né? Então, a ideia sempre é facilitar a vida do outro e nunca dificultar. Esse é meu lema. Não dificulta o que pode ser fácil. Então, eu falo como eu comecei. Eu falo demais, tem que controlar. Eu comecei, eu fazia letras, estava terminando a faculdade, achei, no comecinho, Sociedade dos Poetas Mortos, mas aí depois, na vida real, a coisa não era bem assim. Eu sou uma pessoa prática e gosta de resultado. Não sabia muito bem o que ia fazer, tanto que eu comecei logo depois do meu mestrado, e nesse meio tempo, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Daí, uma colega minha falou, olha, eu tenho uma amiga de uma amiga que está abrindo um instituto que vai oferecer português para estrangeiros em multinacionais. Falei, nossa, que coisa interessante. Eu não tinha ideia do que era aquela coisa interessante que eu tinha achado tão interessante. Falei, tá bom, né? Vamos lá. Aí fui, fiz o treinamento e caí de paraquedas na primeira aula. Que foi uma maravilha e uma tragédia, porque assim, eu fiz um treinamento com uma coordenadora que nunca tinha dado uma aula de português para estrangeiros. Então, né, vocês podem imaginar. Então, a trajetória foi, eu caí de paraquedas, no final das contas, tanto nessa escola que eu comecei, que nem existe mais, quanto com o meu primeiro aluno, que graças a Deus, eu fiquei 2 anos, não sei como, porque assim, eu era crua, né? Eu tive muita sorte, porque eu dividi esse meu primeiro aluno, né? Era um casal, dava aula para a esposa e depois aula para o marido. E assim, algumas coisas eu não tinha ideia de como explicar, né? Porque vinham perguntas que você não está preparado, porque a língua é sua, então você não pensa a própria língua. Exatamente. Né? E daí eu tinha essa minha amiga que tinha muita experiência, que dividiu o aluno, e eu falava assim, Lu, eu devo minha vida a ela, né? Eu falava, Lu, não tenho ideia de como você faz isso. Como que você faz? E ela tinha muita paciência, falava, não, faz isso, pega o livro XYZ, porque também a gente tem lacuna de material na área. Não tem desculpa quem escreve livro, mas a gente não tem nenhum que cobre, que fala, esse é perfeito. Não existe isso. Então, a gente acaba adotando 2, 3, 4, recortando e fazendo uma aula super personalizada de acordo com a necessidade do público que a gente está atendendo. Mas, enfim, foi tudo acontecendo e foi tudo meio de paraquedas e na raça mesmo. Mas eu acho que, de alguma forma, a gente acabou desbravando esse terreno. Eu acho que as pessoas que estão chegando agora já terão um caminho muito mais tranquilo, porque elas terão a quem recorrer, né? Temos mais materiais do que tínhamos no passado, como também temos, por exemplo, vocês que fazem o curso para quem quer ser professor de português língua estrangeira. Então, assim, essas pessoas, elas não vão ser jogadas como um dia eu fui, entendeu? Vai lá e faz. E aprende na raça e aprende bem também. E é isso, já falei de mim. Demora um pouquinho mais, mas aprende. Demora. Na verdade, assim,
acaba sambando, eu não sei quanto o outro entende, mas assim, é que o sofrimento é grande, sabe? Né? Ninguém te alertado, sabe? Você tem que pensar rápido, né? Se a pessoa não pensa rápido no começo, ela tá perdida, porque assim, vem pergunta que você fala, putz, eu nunca pensei nisso. Né? Depois a gente vai falar isso num outro dia. É um tema interessante até para um próximo encontro. Parte de formação, inclusive, que perguntam tanto pra gente lá no grupo. Tem faculdade de PLE. Eu posso fazer as minhas considerações, que nem todas são super positivas, né? Porque assim, eu gosto daquela coisa, pé no chão. O que acontece na sala de aula, entendeu? Saber. Porque nem sempre a teoria lá, acho que o papel da academia é super importante, mas a gente tem que separar. Existe o papel da academia, mas também existe aquela realidade quando você está lá na frente do seu aluno. Certeza. Né? E é disso que, assim, que eu, pelo menos, assim, quero falar, sabe? De experiências reais para que as pessoas estejam mais preparadas. Vamos lá. A gente muda a sequência ou vai bom. novamente? Vamos mudar. Vamos lá, Grazi. Eu caí de paraquedas, totalmente. Aliás, foi muito interessante, porque foi uma fase da minha vida que estava tudo mudando, né? Eu tinha ficado um tempo fora do Brasil, voltei, não tinha mais amigos, não tinha mais nada, trabalho, não tinha mais nada aqui em São Paulo. Conheci o meu marido e ele tinha acabado de ser aprovado e recebeu uma bolsa para um pós-doc no México. E eu acabei indo com ele, né? Na época nós éramos namorados, e quando estávamos nos preparando para essa viagem, a prima, na verdade uma moça casada com o primo dele, foi de uma gentileza, assim, devo minha vida a ela. Ela falou assim, eu dou aula de português para estrangeiros. Vai lá em casa que eu vou te mostrar os livros e você pode dar aulas lá. Porque assim você vai ter uma atividade, você não vai ficar 100% dependente dele. Que não é a minha personalidade ficar 100% dependente de alguém. Eu achei maravilhoso, assim, fui meio sem saber direito o que eu estava fazendo, mas ela tinha sido tão gentil, eu fui. Ela me apresentou alguns livros, me mostrou os métodos, numa conversa assim à tarde, e eu viajei. Quando eu viajei, um pouquinho antes de viajar, eu comecei a mandar e-mails na maior cara de pau. E e-mails me oferecendo para dar aula de português para algumas escolas no México. E eu já estava no México, comecei a fazer o curso de espanhol lá na UNAM, e eu recebo um dia um e-mail dizendo, se você estiver aqui no México, por favor, me ligue urgente. Era a Simone Tosta, não sei se vocês conhecem, que também foi, assim, devo minha vida a ela, como você deve a sua vida à Lu, eu devo a Simone, que me chamou, e para ela tudo bem, eu não ter uma experiência, mas o fato de ser nativa, né, que não tem quase lá no México, muitas pessoas, né, do Brasil morando e dando aulas de português. Ela também me ajudava na preparação das aulas, né? Então a gente acalma, uma coisa de cada vez, vamos ver. Eu tenho muito material. Ela estava saindo do SEB e estava começando uma escola na casa dela. Ainda chamava-se Grupo Figa, né? Então eu tive assim a honra, o privilégio de acompanhar esse crescimento, né, da escola da Simone, que foi muito legal. E aí eu fazia o curso de espanhol na universidade e dava aulas para executivos. Ali começou. Então, eram falantes de espanhol, executivos. E no começo, eu me especializei no espanhol, né? Depois, com o tempo, esse perfil foi mudando. Mas eu vou deixar para contar essa história depois. Tem muita história para contar. Então, vamos lá. Lucila? Bem, na verdade, assim, eu falei que eu comecei formalmente em 2006, né? Mas
eu morei muito tempo, aliás, eu nasci, cresci numa igreja que tinha uma escola de japonês. Nessa escola de japonês, os professores eram japoneses. Então, eu morei já com estrangeiros, né? E eles vinham sempre fazendo perguntas sobre como falava isso, como falava aquilo. Eu ajudava a fazer os materiais didáticos de japonês, porque ele não sabia exatamente como explicar em português. Então, eu falo que eu comecei com PLE informalmente aos 13 anos de idade, quando eu comecei a conviver mais, né, com esses japoneses que vinham dar aula de japonês nessa igreja. E daí, um deles, inclusive, eles ficavam 4 anos e sempre trocava, né? E aí eu entrei para a faculdade de letras, e quando eu estava na faculdade de letras, o professor que estava nessa época, ele falou assim, um dia você vai lá para o Japão e você vai dar aula para os japoneses lá na escola onde eu estudei. Eu falei, imagina, que viagem, que viagem, porque assim, era uma escola super legal, né? Um lugar que realmente eu gostaria muito de dar aula. Eu falei, imagina, é uma viagem. Não, mas eu aqui? Não, isso é impossível. Aí, depois que eu me formei, recebi uma proposta de ir para o Japão para aprender sobre atividades infantis, né? Fazer um outro trabalho. Fiz um pouco de trabalho de tradução também. E, durante a minha estadia lá, me chamaram para dar aula nessa escola. Que legal. Foi um sonho realizado, assim. Eu falei, imagina, eu achava que era impossível. E, na verdade, eu lembrei, né, do que esse professor, né, tinha falado para mim. Eu falei, nossa, é um sonho realizado. E aí eu entrei lá e foi daí que eu comecei a dar aulas realmente, né, formalmente em 2006, né, como eu era formada em letras também, né, então eles acharam super adequado eu estar lá. E então foi aí mesmo, e aí foram 2 anos, eu dei aula para 2 turmas, né, porque é um curso anual, e cheguei também a trazê-los para o Brasil num estágio, né, que eles falam, né, num estágio, e a gente eu levei eles para Foz do Iguaçu, para Recife, para o Rio de Janeiro, então também fiz esse trabalho, assim, então foi super interessante, foi onde eu aprendi bastante. Também cheguei lá sem saber como dar aula, assim, né, eu sabia como é que era um contexto, né, graças a esses professores com quem eu convivi, eu sabia mais ou menos um pouco o contexto, a situação, as dificuldades, mas realmente, livro didático, essas perguntas, né, como se eu dou mais gramática, se eu dou mais conversação, não sabia nada, né, então eu fui descobrindo com uma colega que estava lá, né, já mais experiente, as estratégias, né, de como dar aula, no caso, mais especificamente para os japoneses, né? E foi aí que tudo começou e foi uma experiência maravilhosa. Depois eu voltei para o Brasil e, como eu já tinha essa experiência, né, no Japão, eu procurei algumas escolas aqui e daí eu comecei a dar aula aqui também, inicialmente para japoneses e depois para outras nacionalidades. Isso. Obrigada. Agora você, Camila. Bom, eu meio que entrei de paraquedas nessa área, na verdade foi bem de paraquedas, porque eu queria ser jornalista, eu não queria ser professora. Então, quando a gente está naquela fase de 3º ano do ensino médio, o que você quer fazer? Eu queria, porque queria fazer jornalismo. A vida não acontece do jeito que a gente quer, fui parar na letras. Eu falei, letras, eu acho que ainda dá para trabalhar com essa parte mais de comunicação, escrever, eu adorava escrever, nananã. Aí, no meu primeiro ano de estágio, no primeiro ano de faculdade da letras, eu consegui um estágio em uma editora. E eu estava super empolgada com essa possibilidade de trabalhar com livros, a área editorial eu sempre gostei, aliás, até hoje eu trabalho com editora como revisora, enfim. E aí essa editora era justamente, na época, a Hub Editorial, que é uma filial, vamos dizer assim, para resumir, da SBS. A SBS é a editora do Bem-vindo, que é um dos best-sellers da área de PLE. Eu fiz a entrevista com a Suzana Florice, que é uma das autoras do Bem-vindo, proprietária da Torre de Babel Idiomas e Culturas.
E foi nesse momento que eu descobri que português como língua estrangeira existia. E foi um choque, porque eu lembro como se fosse hoje. No dia da reunião, ela falou, essa aqui é a nossa editora, esses são os livros que nós fazemos. E eu lembro de pegar o Bem-vindo e falar, hã? Que é isso? E aí a grande ficha caiu, porque eu falei, mas é óbvio. Se alguém estuda no Brasil inglês, francês, chinês, japonês, é óbvio que pessoas estudam português. Era uma área que simplesmente eu não fazia ideia que existia. Eu falei, nossa, como o mundo é muito maior do que a nossa bolhazinha aqui. Meu Deus, que legal. Dando certo ou não dando certo essa entrevista, tô super feliz de saber que existe essa área. No fim das contas, a entrevista deu certo. Eu consegui passar, virei estagiária da editora. Foi super legal, trabalhei lá por um ano. Não dei aula, mas eu fiquei um ano conhecendo o universo do português como língua estrangeira, que foi muito legal. Participei de muitas reuniões, conheci a Graziella nessa época, inclusive, porque ela fez trabalhos para a editora. A Suzana, ainda na época, a comunidade Fale Português estava super bombando, ativa, então eu organizava os chats com professores. Então eu falei, nossa, que área legal, mas a editora é muito legal também. Fiz um intercâmbio para Portugal, estudei em Portugal e na minha volta, depois de 6 meses, um semestre no Porto, eu estava sem trabalho e a Suzana falou, tem uma vaga aqui na Torre de Babel como professora, você quer? Eu falei, claro que não, eu não quero ser professora. Mas vamos lá, né? Tô sem trabalho, o que custa? Conversei com a Maria Lúcia, coordenadora da escola, e aí falei, é isso. Comecei lá com as minhas aulas, sou muito grata à Torre e à Suzana que abriu essa porta para mim. E comecei a dar aulas lá e continuei. Desde 2012 estamos aí. Fiz alguns estágios um pouquinho antes na PUC com os intercambistas de lá, mas aula mesmo, que eu sou a dona de tudo, da aula, de todo o processo, foi na Torre em 2012 e aí foi que tudo começou. É isso. Que legal. Meninas, eu agradeço muito a participação de vocês. Foi maravilhoso conhecer parte da história de vocês que eu não conhecia. E eu acho que vai ser uma troca bem legal. E também eu gostaria de pedir para quem assistir esse vídeo que mande as suas dúvidas, né? O que querem saber, tanto da nossa jornada, da nossa carreira, quanto dos desafios, dicas, enfim. A ideia mesmo é que façamos jus ao nome do grupo, que é Conexão PLE. Bom, meninas, então um ótimo dia. Muito obrigada. E até o próximo. Foi ótimo. Uma aula em 1 minuto. Isso, vamos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau.